Tu foi responsável por juntar o Cascaveletes, né, cara? Anos depois. Pô, isso é uma coisa que foi... Isso deve ter sido doido. Meu, é porque nessa estrutura amadora, Krieger, a gente tinha, assim, reuniões entre eu, o Mauro, o Fetter e o Érico, tomávamos as decisões e eu tava com a Pemba literalmente no meu colo, entendeu? Então, o Cascaveletes em si foi louco, porque foi na transição. Foi quando o Fetter saiu, foi pra Atlântida, de novo no caso, e vinham os 10 anos da pop rock e a gente precisava fazer uma coisa que impactasse o público, porque a força do festival já vinha caindo. Sim. Porque já não vinha no mesmo patamar de antigamente. Tipo, tu pega os 8 anos da pop rock, foram 20 mil ingressos vendidos com uma semana de antecedência na Fiergs, num festival alucinante, assim, foi a grande referência dessas realizações. Mas como desafio, os Cascaveletes foi o maior de todos. Porque existia uma briga entre... Não é, até hoje, cara, eu não sei, eu não denomino como briga. Eu acho que foi uma certa desavença, uma certa desconexão, eu não sei como explicar. Mas nós estávamos num churrasco na casa do Ramiro Ruschel e a Vivi Bauer, que trabalhou muito tempo lá na RBS, tu deve conhecer, falou nesse churrasco: Bart, tu é o cara pra juntar os Cascaveletes. E todos... Tava até os guris da Cachorro Grande também, tava o Lelê lá da Atlântida. E eu falei, pô, será? Esse é o mote, formação original. E aí fomos atrás, cara. E eu e o Mauro Borba demos o braço e a gente foi primeiro falar com o Ney, que é o Ney Vansória, conversar com ele e tal, ter um certo entendimento. Embora nunca tenha sido assim, aconteceu por isso, por aquilo outro. Só sabia que há 16 anos os caras não se falavam. Só sabia disso, entende? E que acabou a banda, como centenas de milhares de bandas acabaram no mundo afora. Por quê? Porque a música, imagina, cara, tá louco. Se hoje chegassem pra mim e dissessem, vamos fazer uma artistaria, tu vai ter os principais artistas da música, não sei o que, eu não ia querer, velho. Muita loucura. Porque uma coisa é tu administrar um festival com 20 mil pessoas, com 3 palcos, com 40 bandas, com... Cara, nos 9 anos a gente colocou 3 palcos. E tinham 42 bandas em 2 dias. Imagina a logística disso, mano. Imagina, sabe, terminar às 7 da manhã e tu ter que abrir os portões no outro dia às 2. Tu terminou às 7, tu tem que estar de volta pra abrir às 2. Nem dormia, com toda essa logística, era punk, velho. Hoje não, hoje vamos lá no teatro, ficamos 2 horinhas dando risada e... Vamos pra casa. E aí foi isso, cara. A gente falou com o Ney, depois falamos com o Flávio. O Lucas da Identidade ajudou bastante também no processo, porque na época ele tava tocando com o Flávio. O Flávio veio da Europa e tal. O Baré e o Frank foi mais light, até porque são pessoas... o Ney também foi light, entendeu, cara? Foi tudo tranquilo. O problema era o Flávio. O Flávio era o complicado da jogada. Cara, foi muito legal até, na verdade, na época. Embora ele estava em Londres e ele estava passando por uma fase da vida mais light em relação ao grande problema que ele viveu, que é o alcoolismo, né, cara? Ele estava num momento mais feliz, ele estava num momento num relacionamento novo, onde estava sendo legal e tal. E o Lucas vinha desenvolvendo um disco com ele lá fora, uma história de gravar algumas coisas, e o Lucas exercia uma... Cara, eles tinham uma amizade muito grande. E aí o Lucas fez o meio de campo, eu conversei com ele e tal. Eu lembro que na época ele perguntou pra mim, tá, o que tu fechou com o Ney, cara? Aquele jeito que ele falava. Man. O que tu fez? Man. Metade era inglês, metade era em português, né? O que tu fechou com eles e tal? Eu falei, não, fechei isso, tá, então eu quero igual, tal, fechamos. Porque a gente fechou, foi muito legal até, o valor de grana foi o mesmo pra cada um dos 4. Sabe, por uma questão ética até, e por uma questão... porque assim, quando eu falei no Baré e no Frank, o Baré e o Frank eram os mais afins de fazer a parada. Eles queriam fazer. Sim. Foi fantástico, cara. Eu tenho o DVD disso e eu nunca mais vou esquecer. Porque eu também era muito fã dos caras. Que massa. 82 veículos de imprensa do Brasil inteiro. Que massa. Porque também, naquele tempo, não existia uma coisa voltada pra internet. Sim. E aí foi muito legal. Muita gente, deu quase 16, 17 mil pessoas na Fiergs. Foi muito massa, cara. E quando eu vi os dois cantando Lobo da Steppe no mesmo microfone, depois de tanto tempo, peguei no aeroporto, chego na rádio pra fazer um cafezinho, era o Paulo Inchauspe, o âncora, e o Inchauspe... e eles se encontraram no Antistúdio, ali, sabe, momentos antes de entrar no ar, reencontro, 16 anos depois, rolou e aí o Inchauspe pergunta, como é que tá a vida de vocês e tal, realmente
Cara, daí ele me larga uma coisa do gênero, tamo aí, cada um fazendo suas coisas e tal, continuo fazendo música, mas pelo menos eu não tive que abrir uma loja de música. Já saiu só Que o Ney tem a Good Music e tal. Mas, cara, assim como ele era genial, ele era uma pessoa difícil eu sempre digo, ruim pra ele, né? Foi um grande desafio, mas foi um grande feito. Eu lembro do momento do fim do show, quando eu entrei no camarim, que eles estavam brindando, porque, cara, uma das coisas que mais me deixa feliz é que eu acho que naquele período da vida dele, da própria vida do Ney, que não é encanado com isso nem nada, sabe? Mas eles reviveram aquilo ali. Eles reviveram. Acho que se perguntar pra todos eles, foi muito bacana, existe um registro, foi único, assim, algumas coisas... Porque muitos do pop rock gaúcho eram mega fãs, sabe? Muitos, a grande maioria, a imensa maioria tem eles como referência. E o Malenotti, grande amigo, queria muito... Na verdade, uma galera tava em cima do palco, eu cheguei pro diretor de palco, falei, meu, e aí? O cara, tá foda, meu, e tal. Que festival, né? Aquele monte de coisa. Aí chamei o chefe da segurança e falei, meu, rapa o palco, vai começar o show dos caras, tira todo mundo, fica só os caras. E aí daí começou a primeira música, acho que era Dotadão que eles cantaram. Eu olho atrás da mesa de som, levanto uma cabeça branca, assim, era uma Malenotti que tinha se escondido atrás da mesa de som e ficou. E terminou o festival, depois terminou o festival, quando a gente foi embora, eu dei uma carona pro Malenotti. E aí tô no carro e tal, tá o Malenotti atrás, daqui a pouco ele puxa do bolso assim, um papelzinho dobrado. Olha aqui, velha! E abriu, era o setlist que tava no chão. Até teve que perguntar pra ele se ele tem isso até hoje. Ele, eu tenho aqui! Aí eu fiquei, ele pegou o setlist do Flávio e levou pra ele. Foi. Figura. Tu trabalhou com um time, vamos dizer, de estrelas, né? Um cerne da comunicação gaúcha. Mauro Borba, Fetter. Quem mais fazia parte? Cara, no FM Jovem tu falou pra mim as duas grandes referências, né? Sim. Se tu pegar hoje... Porque eu costumo dizer que rádio não tem imagem, né, Cria? Muita gente hoje que me conhece por causa da artistaria e tal, não faz nem ideia que eu trabalhei tantos anos no rádio, entende? Uhum. O rádio, tu saiu dali, passou algum tempo, o nego esquece de ti, se tu não tem uma história real, sabe? Sei lá, até agora me veio na cabeça, tu pega o Kenny Braga, por exemplo, que deu aquele rolo com o Santana no sala de redação. Uhum. O cara saiu. Cadê o Kenny Braga hoje? Quem é que fala no Kenny Braga hoje, sabe? De uma certa forma é até triste isso, né? Porque é um cara que tem uma puta história, que fez um belo de um trabalho durante muito tempo, mas eu considero isso, ou tu cria realmente uma referência, ou então o rádio é meio cruel, assim, com as pessoas que não trabalham tanto tempo. Mas o Mauro e o Fetter, pra mim, são as duas grandes referências, até como chefes, né? Como gestores, como pessoas que são meus amigos até hoje, mas que me referenciaram no mercado da comunicação, assim, porque, queira ou não queira, eu entrei já tarde, cara. Eu entrei com 22 anos, né? Eu fazia... Quando eu saí do segundo grau, meu pai, super protetor e tal, queria que eu trabalhasse na imobiliária dele. Sim. Aí eu fiz curso de corretor de imóveis no Senac, 2 anos, toda noite e tal, e trabalhei um tempo com imóvel. Só que olha pra mim de terno e gravata vendendo imóvel, não dá, né, mano? Daí... Eu comprava. Vocês comprariam um apartamento do Bart? E aí foi legal até, cara. Pô, minha irmã é corretora até hoje, eu tenho tios corretores e era meio que uma referência na família, porque na época, nos anos 80, assim, meu pai era muito bem sucedido, entende? Sim. Nos 80, até o Collor assumir, que quebrou com muita gente, né, cara? E aí também quebrou com o meu coroa, mas enfim, ele a vida toda viveu disso. E como o meu velho era a minha grande referência ali naquela fase, saindo da fase adolescente, que eu acho que até eu penso nisso no Gabriel, meu filho, a pior fase na minha concepção da vida de um homem é quando tu começa a ter que virar homem, sabe? Porque enquanto tu é guri, enquanto tu é adolescente e tal, tá tudo muito bom, cara. Mas quando tu tem que virar homem, que tu tem que te impor e tal, é hora de decidir, né, velho? É hora de tu dizer, não, eu sou isso. Ou eu sou aquilo, muito difícil. Sabe? Até 16, 17 anos não é nada, é um guri. E a rádio, tu pegou essa época que a pessoa tinha que ligar pra pegar a promoção, né? Sim, cara, eu peguei era a época... telefone cara, fixo. eu peguei a época, Arthur de Faria, nosso amigo. Claro, grande. Todos nós conhecemos. O Arthur, cara, eu lembro de uma das coisas que me marcou quando eu ainda era estagiário, de uma mina que chegou na rádio com um book do cara, velho. Um book, perguntem pra ele conta isso pra vocês. Tipo, ela chegou que ela era mega fã do Arthur e... Cara, tudo bem, o Arthur, eu acho ele um artista fantástico, eu gosto das músicas dele e tal,
Mas o Arthur não é nenhum exemplo de um homem lindo, maravilhoso, né, cara? Tudo bem? Ela tinha um ensaio dele. E, cara, tinha um ensaio, o Arthur com a filha no carrinho, o Arthur não sei o que, ela tirava fotos dele e foi montando. E um dia ela foi lá na rádio porque ela era mega fã do Arthur. Hoje no rádio isso, cara, praticamente não existe. Sim. Entende? Eu era do tempo do fax, né? Chegava na rádio, tinha aquele monte de fax, assim. Vamos ver quem tem. Tipo, pô, eu fiz durante muito tempo a produção do Rádio Relógio, que era o Maurício Amaral que fazia. Tinha que fazer uma notícia a cada 15 minutos. Então, tu pegava, eu trabalhava, eu já fiz em todos os horários, tudo que tu possa imaginar. Fazia das 4 às 6 da manhã um programa chamado Madrugada Expressa. E aí o Maurício chegava às 6 e das 6 às 8 ele fazia o Rádio Relógio. De 15 em 15 minutos ele tinha que dar uma notícia. Eu redigia essas notícias. E muitas dessas informações chegavam através de fax. Pegava aquela pilha de fax que ia descendo e tal e ia selecionando. Desde o ouvinte pedindo música. Cara, tu imagina, o cara mandava um fax pra uma rádio pra pedir um som. Pedir um som. Quanto tempo esse louco ficava ali ouvindo, né, velho? entendeu? E sei lá se vão ler meu fax. O mundo mudou mesmo. Ah, tá louco. E aquele tempo, daí tinha isso, né, cara? E a Pop Rock era a rádio da Ubra, era a Universidade da Hora, tinha uns comunicadores legais, Rolou a transição de Felusp pra Pop Rock quando a Ubra contratou o Fetter. E aí, cara, tinha o Fetter, o Mauro Borba e o Érico Fraga. Pra mim, esses 3 caras foram os principais responsáveis pela Pop Rock ter sido o que foi. Até o momento que durou, até a hora que começou a crise da Ubra. E também, eu diria que por 10 anos, entende? Por 10 anos foi uma grande rádio. E aí muitas coisas aconteceram ali, muitas coisas se viveu.